Então, agora a gente vai para disciplina de gestão de UPR, a gestão de unidades produtoras de refeições. Então, a gente começa aí no primeiro capítulo. O estabelecimento em que há a produção de refeições são chamados de unidade produtoras de refeições. Eles abrangem restaurantes, lanchonetes, refeitórios e demais estabelecimentos onde ocorre a manipulação de alimentos. Entende-se por refeição um conjunto de alimentos e de preparações destinado ao consumo humano. Um aspecto histórico importante, aí ele fala no livro ali, ele dá um pequeno resumo sobre o aspecto histórico, como surgiu os primeiros restaurantes, e ele fala que a ampliação da alimentação coletiva foi consolidada através das políticas trabalhistas do governo Getúlio Vargas, e o objetivo era servir refeições de qualidade com preço acessível. E antes da gente ter a unidade de alimentação e nutrição, as UANs, a gente passou aí por outros nomes. Então, a gente tinha 2 nomes para definir essa única área, né? A gente tinha serviços de alimentação e nutrição, que era o SAM, que era destinados à alimentação de pessoas sadias, e a gente tinha também o SND, Serviço de Nutrição e Dietética, que daí eram destinados às pessoas coletivas enfermas. Mas a gente não tem como dizer que num restaurante todas as pessoas são sadias, nem que, né? Então, eles pegaram esses 2 nomes aqui e transformaram em unidade de alimentação e nutrição. Então, a gente sai de SAND mais SND é igual a UAN. Não é matemática, é só uma explicação mesmo. A atuação do nutricionista em alimentação coletiva trata-se de uma área que abrange o atendimento alimentar e nutricional da coletividade, seja ela sadia, seja ela enferma, ocasionalmente ou de uma maneira definida em um sistema de produção concebido por diferentes formas de gestão. O Conselho Federal de Nutrição define a Unidade de Alimentação e Nutrição, UAN, ou Unidade Produtora de Refeição, UPR, como unidade gerencial onde são desenvolvidas todas as atividades técnico-administrativas necessárias para a produção de refeições, até a sua distribuição para coletividades sadias e enfermas, tendo como objetivo contribuir para manter, melhorar ou recuperar a saúde da clientela atendida. Então, o Conselho Federal de Nutrição, ele diz aí que, basicamente, a gente tem os locais onde tem a distribuição, a confecção, né, a distribuição, a produção das refeições, tudo isso seria uma UMAN ou uma UPR. No caso de um restaurante, né, a gente tende a dizer aí que tendo como objetivo contribuir para manter, então um restaurante tende a manter a alimentação, ou seja, a saúde das pessoas. Melhorar seria mais aí, no caso, melhorar e recuperar seria mais aí, no caso, num hospital. Então, a gente pode pensar aqui, ó, como é que eu vou definir uma UAN ou uma UPR? Gente, vamos falar que é atividades técnico-administrativas, produção de refeições, distribuição, pessoas sadias e pessoas enfermas. Então, a gente tem que pegar alguns partes, alguns pontos que nos façam lembrar aí da descrição da atividade. Entende-se por UPR, nossa senhora, o conjunto, deixa eu só arrumar isso aqui, gente, peraí. Por que tá assim? Não sei. Pronto. Entende-se por UPR o conjunto de áreas que objetivam operacionalizar o provimento nutricional de coletividades, no que se refere às atividades diferentes entre os diferentes tipos de unidades produtoras de refeição, podemos elencar 2, as comerciais e as institucionais, também chamadas de coletivas. Então, a gente pode dividir o PR em comercial ou institucional. O que diferencia elas é o grau de fidelidade de clientes.
Então, a UPR de comércio, estabelecimentos sem clientela cativa, comercial. E a UPR coletiva ou institucional, o usuário de serviço não tem opção. O que a gente pode dizer aqui, ó? A diferença entre uma UPR comercial e uma UPR institucional é o grau de fidelidade de clientes ao serviço. As UPRs institucionais têm clientes que se alimentam quase diariamente, como um restaurante de uma indústria. Dito isso, o cliente é frequentemente denominado comensal. Ou seja, se a gente fala em institucional, que a gente diz que é usuário de serviço não tem opção, a gente vai pensar aí em indústrias, escolas, universidades, onde a pessoa está lá e é servido aquele alimento, então ela se torna obrigatória a comer, né? Além da diferenciação entre UPR institucional e comercial, há uma grande diversidade de ramos de negócios. Eles surgem devido ao crescimento constante do mercado de alimentação no Brasil. Segundo Vaz, alguns fatores influenciam o crescimento no setor, incluindo redução do tempo disponível das pessoas, principalmente no momento das refeições, maior oferta e ampla variedade de produtos e serviços, ganhos de produtividade repassados aos consumidores, maior foco na satisfação e no atendimento ao consumidor, o que permite produtos mais adequados às necessidades individuais. Aqui a gente volta para o CFN, né, o Conselho Federal de Nutrição, que na sua resolução 600 de 25 de fevereiro de 2018, nossa velha conhecida, são consideradas grandes áreas de atuação. Então, aqui ele vai elencar todas as áreas de atuação, saindo da primeira até a área 6, né? São as grandes áreas. Então, a gente está falando aqui da área 1, área de nutrição em alimentação coletiva, gestão de unidades de alimentação e nutrição, UAN. Área de nutrição clínica, dietética, área de nutrição esporte e exercício físico. Para entender mais essa grande área de atuação nutricionista, de acordo com a resolução, né, a mesma resolução que a gente já está falando, de 600 de 2018, do CFN, na área de nutrição em alimentação coletiva, existem as seguintes sub-áreas. Então, aqui ele mostra as sub-áreas da grande área 1, que é a área de nutrição e alimentação. Então, a gente pode dizer que essa área, a alimentação coletiva, é a grande área 1. Quer ver? Vamos aqui, ó. A área de nutrição e alimentação coletiva, gestão de unidades de alimentação e nutrição, UAN, a grande área 1. Então, aqui ele vai mostrar também, na resolução 600 de 2018, do CFN, as sub-áreas, né? Então, ele subdivide a grande área 1. Gestão de unidade de alimentação e nutrição, UAN, sendo unidade de alimentação e nutrição institucional, ou seja, pública e privada. Serviço de alimentação coletivo, autogestão e concessão em empresas e instituições, hotéis, hotelaria marítima, comissárias, unidades prisionais, hospitais, clínica geral, hospital-dia, unidades do pronto atendimento, as UPAs, spa clínico, serviço de terapia renal substitutiva, instituições de longa permanência para idosos e similares. Alimentação, sub-área 2, alimentação e nutrição no ambiente escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, alimentação e nutrição no ambiente escolar, rede privada de ensino. A sub-área 3, Programa de Alimentação do Trabalhador, empresas e fornecedoras de alimentação coletiva, produção de refeições, empresas prestadoras de serviços de alimentação coletiva, refeição no convênio, empresas fornecedoras de alimentação coletiva, cestas de alimentos. Sub-área 4, serviços comerciais de alimentação, restaurantes comerciais e similares, buffet de serviços, serviços ambulante de alimentação. Existe ainda uma outra área relacionada à grande área 1, identificada como área 5. Né? Então, a gente fala aí da área 1 e da área 5, que é a área de nutrição na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos, atividade, desenvolvimento e produção e comércio de produtos relacionados à alimentação e nutrição.
visto que esta área também se relaciona com a produção de alimentos e tem como sub-áreas. Aqui a gente já vai falar das sub-áreas, aqui então é as sub-áreas da grande área 5. Cadeia de produção de alimentos, com extensão rural e produção de alimentos, indústria de alimentos, atuando com pesquisa e desenvolvimento de produtos, cozinha experimental, produção, controle de qualidade, promoção de produtos, serviços e atendimento ao consumidor e a assuntos regulatórios. Comércio de alimentos na modalidade atacadista e varejista, atuando em atividades relacionadas à comercialização e distribuição de alimentos destinados ao consumo humano e controle de qualidade, representação e ao serviço de atendimento ao consumidor. Desta forma, a grande área 5, apesar de estar relacionada aos alimentos, difere-se da grande área 1 por tratar de uma área destinada à industrialização de alimentos, enquanto a grande área 1 abrange a produção de refeições prontas para o consumo. Então, a gente tem a diferença aí da área 5 para a área 1, seria o quê? Então, a grande área 1 é diferente da grande área 5, de acordo com o CFN, a resolução do CFN 600 de 2018. 2018, né? Deixa eu só checar essa 2018, que agora eu me perdi. 2018. 600 de 2018. Então, a diferença seria o quê? A sub-área 5 é destinada a serviços de industrialização de alimentos. Então, aqui seria industrialização de alimentos. E a grande área 1, enquanto abrange a produção de refeições prontas para o consumo. Na grande área 1, denominada área de nutrição em alimentação coletiva, é possível inserir o nutricionista nos estabelecimentos com os mais diversos moldes e características, como alimentação escolar, tanto no setor público quanto privado, alimentação hospitalar, presídios, produção de congelados, cestas básicas e refeições transportadas, empresas de catering, lanchonetes, lojas de conveniência, restaurantes self-service, restaurante à la carte, pizzarias, rotisserias, docerias, padarias, comidas de rua, etc, etc, etc. Então, a gente vê que dentro da área, da grande área 1, é possível a gente ser inserido, né, nós como futuros nutricionistas, sermos inseridos em vários estabelecimentos, desde as escolas até os food trucks, eventos gastronômicos, spas, hotelaria. Independente do segmento de atuação, o tipo de unidade produtora de refeição e da clientela, todos os integrantes da cadeia produtiva de alimentos têm como objetivo garantir o fornecimento de alimentos com qualidade microbiológica, nutricional e sensorial. Então, a gente pode pensar aqui, ó, qual que é o objetivo de qualquer um dos integrantes na cadeia de produção? O objetivo é o fornecimento de alimentos com qualidade microbiológica, nutricional e sensorial. Tem que lembrar disso aqui. Sempre trazer um alimento livre de microbióticos, de micro... Nossa, eu me perdi. Nutricionalmente falando, muito bom e com uma textura, uma sensação boa. A saúde é um direito e aqui a gente vai falar
Então, sobre Declaração Universal dos Direitos do Homem, dada pela ONU, onde é direito inalienável de todos os cidadãos à saúde. Em consequência disso, é preciso garantir que os alimentos sejam produzidos em quantidade e com qualidade apropriada. Então, a gente volta aqui, ó, quantidade e qualidade. A gente pode voltar esses dois aqui, ó, microbiológica, nutricional e sensorial, que é aí o objetivo de todo mundo dentro da cadeia produtiva. Cabendo ao profissional nutricionista, no âmbito de atuação, assegurar os alimentos sejam manipulados em consonância com as boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos, atendendo às resoluções vigentes. Aqui a gente tem um pequeno resumo das resoluções vigentes, né? Portarias e o que estão vigentes no momento. Então, a gente tem a portaria 1428 de 93, diretrizes para o estabelecimento de boas práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos, regulamento técnico para o estabelecimento de padrões, identidade e qualidade para produtos e serviços na área de alimentos, resolução da diretoria colegiada, RDC 275 de 2002. Essa também é uma famosa da gente, né? Regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados, os POPs, aplicados ao estabelecimento de produtores e industrializadores de alimentos e a lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores industrializados. Tem a resolução da diretoria colegiada, RDC 216, que a gente também teve matéria aí, bastante matéria sobre ela. E aqui a gente volta a falar das RDC, então aqui a gente volta a falar da RDC 275 de 2002, que tem como objetivo estabelecer procedimentos operacionais padronizados, os POPs, que auxiliem e contribuam à garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento e industrialização de alimentos, completando as boas práticas de fabricação. E a RDC de 216 de 2004 determina os procedimentos de boas práticas ao serviço de alimentação, ou seja, restaurantes, lanchonetes e cantinas. Ou seja, com o intuito de garantir as condições higiênico-sanitárias de alimento preparado. Entende-se por serviço de alimentação estabelecimento onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido no local. Os estabelecimentos destinados ao preparo de alimentos precisam respeitar as regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão federal responsável pela vigilância sanitária no Brasil, com um papel regulamentador e, em conjunto, as esferas estaduais e municipal fiscalizador. Todavia, além da Anvisa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, também publica portarias que estabelecem boas práticas de fabricação e padrões de identidade e qualidade específica aos produtos agrícolas e de origem exclusivamente animal. Vamos aos tipos de unidades produtoras de refeição. Hospitalar. Fornecimento de refeições cientificamente adequadas aos pacientes, visando a recuperação e a manutenção da saúde. Hospital, recuperação e manutenção da saúde. Escolar. Fornecimento de refeições cientificamente adequadas, visando a adoção de estratégias de promoção de saúde, a formação de hábitos alimentares saudáveis e ao fornecimento de nutrientes e energia necessários durante o período letivo. Então, quando a gente fala em uma UPR escolar, a gente tem que lembrar que escolar a gente vai, então, para estratégias de promoção de saúde, formação de hábitos alimentares saudáveis. Então, se a gente fala de escolar, tudo que é relacionado a ensino, também voltado à área da alimentação. Refeitório de indústrias e empresas. Alimentação racional ao trabalhador e corrigir prováveis distúrbios nutricionais com o fornecimento de refeições adequadas.
Então, já nos refeitórios industriais das empresas, a gente tem que pensar que a ideia é que eles continuem trabalhando, então, que tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação que corrija pequenos distúrbios nutricionais, para que os colaboradores não fiquem doentes e acabem faltando no trabalho. Comerciais, fornecimento de refeições adequadas à necessidade do cliente, com o objetivo de satisfazer e fidelizar a clientela, ao proporcionar satisfação e prazer. Aqui a gente já entra mais na parte que, além de com o objetivo de satisfazer, a gente tem o objetivo também de lucratividade. Então, em algum momento, a gente tem que lembrar que as UPRs comerciais, ela também tem o objetivo de ter lucro, né? Claro que a gente vai satisfazer e fidelizar o cliente, e isso aqui já vai trazer um retorno financeiro para o dono do estabelecimento. Outras, é preciso ressaltar que uma UPR também carrega objetivos específicos em relação à alimentação em forças armadas, presídios, voos, cruzeiros marítimos e em eventos, como casamentos e aniversário. O intuito é sempre obter a satisfação dos clientes. A unidade produtora de refeição representa uma unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que desempenha a produção de alimentos e promove ações relacionadas à nutrição. Elas podem desempenhar atividade fim ou atividade meio. Quando a gente fala em atividade fim, é uma alimentação, um meio de prevenir, melhorar ou recuperar a saúde do cliente. Exemplos são as ações que ocorrem na alimentação de hospitais, asilos e comerciais. Os comerciais entram aqui, porque a gente tem prevenir, melhorar ou recuperar. Então, a gente tem comercial entra aqui no prevenir, né? Melhorar, talvez, porque se a gente tiver uma alimentação boa, recuperar seria mais na parte dos hospitais. Já a atividade meia, a UPR desempenha um papel de suporte, já que a alimentação objetiva é diminuir as ausências no trabalho ou estudo, aumentar a disposição e promover a saúde como um papel básico de nutrição. Assim, o alimento entra como um coadjuvante em uma UPR institucional, incluindo refeitórios de indústrias, escolas e universidades. Já na atividade meia, a gente pensa que não é a atividade principal daquele estabelecimento. Numa atividade meia de uma UPR, a gente fala que a alimentação objetiva diminui a ausência de trabalho ou estudo. Então, tem como intuito, a gente volta aqui, a gente vai ter o intuito aqui, proporcionar alimentação racional ao trabalhador e corrigir prováveis distúrbios nutricionais, com o intuito do trabalhador não faltar, no caso, né? Então, no quadro aqui, atividade fim, alimentação é essencial para atingir o objetivo da instituição, o PR de hospital. O hospital, ele entra aqui como atividade fim, porque se você for pensar uma pessoa que está doente, como a gente comentou na avaliação nutricional, uma pessoa que está doente, ela precisa de mais nutrientes, ela está carente nutricionalmente falando. Então, se a gente não tiver uma boa alimentação nos hospitais, a atividade fim, que é a melhora do paciente, a gente não vai obter. Então, por isso que os hospitais entram como atividade fim, como alimentação, uma parte altamente importante do processo. As atividades meio, a alimentação desempenhada é um papel de suporte. Então, o meio eu tenho uma indústria de calçados onde os meus colaboradores almoçam lá. Se eles almoçam lá, mas o refeitório não é o principal, não é o ponto principal, não é a atividade da minha indústria. Então, por isso que é meio, né? A atividade desempenhando um papel de suporte. Ali a alimentação é o suporte daquela indústria. O processo produtivo de refeição em uma UPR se dá em diferentes etapas. O planejamento do cardápio e a aquisição de gêneros necessários. Então, aqui a gente vai para as etapas da produção da refeição em uma UPR, né? Então, a gente planeja o cardápio, a gente começa a fazer o quê? A aquisição do gênero, então, compra da matéria-prima, o que promove o recebimento, o armazenamento, de acordo com as características específicas de cada produto. Tem o preparo dos gêneros, então, a gente tem a limpeza, a sanitização, o descongelamento, descasque, funcionamento, mistura. O preparo, efetivamente, né? Tratamento térmico, assar, grelhar, fritar.
A espera para distribuição, a distribuição e o destino de sobras e restos. Opa, peraí. A unidade produtora de refeição tem um papel social importante. Devido à importância que o alimento possui para o consumidor, a geração de resíduos e a utilização de recursos naturais. Desse modo, cabe ao nutricionista fortalecer a tríade refeição comensal saúde. Refeição comensal saúde. Visando a promoção da saúde, a boa gestão da empresa e a sustentabilidade, já que o PR pode gerar um impacto ambiental muito grande e, se não gerenciada de maneira adequada. No que se refere a atividades exercidas pelos profissionais de nutrição, a UPR, lá volta a Resolução 600 de 2018 do CFN, apresenta atividades consideradas obrigatórias e atividades complementares em cada um dos segmentos. A seguir, é exibido uma descrição da distribuição de nutrição de alimentação coletiva na sub-área gestão de unidade de alimentação e nutrição. Então, aqui a gente fala da grande área 1, com as sub-áreas. Então, ele vai dar atividades obrigatórias. Tá tudo no PDF, gente. Eu não vou ler porque vai ficar muito extenso. Então, ó, elaborar cardápio, elaborar informação, coordenar as atividades, elaborar e implantar fichas técnicas, basicamente tudo que envolve aí a produção da refeição, né? Prestar atendimento por meio de cardápio específico aos clientes usuários com doenças e deficiências associadas à nutrição, bem como portadores de necessidades especiais, visando ao direito humano à alimentação adequada à saúde, promover a redução das sobras, restos e desperdícios, monitorar a atividade de seleção de fornecedores e procedimentos de alimentos. Essa seria uma das atividades obrigatórias. E uma das atividades complementares, então, ó, participar das atividades de gestão de custo de produção, participar de planejamento da supervisão e implantação ou adequação da instalação física. E isso, a gente vou lembrar aqui, ó, são obrigatoriedades e atividades complementares da nutrição na alimentação coletiva, na sub-área gestão em alimentos, em unidades de alimentação e nutrição, no âmbito da unidade de alimentação e nutrição institucional, serviços e alimentação coletiva. Aqui tem mais um pouco das atividades complementares, participar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a celebração de contratos na área de prestação de serviço, fornecimento, praticar o planejamento, realizar testes de aceitabilidade de preparações e refeições. E aqui a professora coloca um resuminho, então, área de atuação do nutricionista. Grande área de atuação. 1. Gestão de unidades de alimentos e nutrição. Lembrando que isso aqui a gente faz referência, grande área do CFN, da resolução do CFN 600 de 2018, que fala sobre as grandes áreas, e aqui a gente fala da grande área 1. Então, a gente pode trabalhar em área hospitalar, presídios, área escolar, estabelecimentos comerciais, refeitório de indústrias e empresas, alimentação em eventos. Então, aqui nós temos 4 exercícios. Opa, cadê? Aqui ele pede para a gente descrever com as próprias palavras o que seria uma UPR, né? Então, eu peguei aqui também a definição do livro. Segundo o Conselho Federal de Nutricionista, uma UPR é uma unidade gerencial em que são desenvolvidas atividades técnico-administrativas necessárias para a produção de refeições até a distribuição. Ou seja, inclui desde a compra da matéria-prima até o controle de qualidade e as refeições preparadas, seja para coletividades sadias, seja para coletividades enfermas. O objetivo é contribuir para manter, melhorar ou recuperar a saúde da clientela atendida de acordo com os objetivos específicos de cada tipo de UPR. No exercício 2, aí vem aquelas perguntas abençoadas de porquê.
Eu confesso que essa aqui, quando eu estava fazendo, eu errei, eu disse que não era justificativa, mas a resposta do livro diz que é justificativa, né? Entende-se por unidade produtora de refeições um conjunto de áreas que tem como objetivo operacionalizar o fornecimento de refeições para coletividades. Considerando a temática evidenciada, analise as exceções a seguir e a relação proposta entre elas. O nutricionista de uma unidade preparadora, produtora, gente, eu acho que eu estou falando, não, produtora de refeição, deve supervisionar os procedimentos referentes à produção e ao fornecimento de refeições seguras, pressupondo a manutenção da saúde e a satisfação do consumidor. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente está lendo desde o começo, e ele fala aqui, né, um conjunto de áreas que tem como objetivo operacionalizar o fornecimento de refeições para a coletividade. Então, o nutricionista deve supervisionar, sim, os procedimentos referentes à produção e ao fornecimento de refeições seguras, pressupondo a manutenção da saúde e a satisfação do consumidor. Por quê? Em uma unidade comercial, como em restaurantes, lanchonetes e cantina, a satisfação do cliente é essencial para a fidelização. Isso possibilita um atendimento que gera o retorno financeiro necessário para a continuidade do serviço. As exceções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Confesso que eu errei e coloquei as duas verdadeiras, mas que uma não era da outra. Uma unidade produtora de refeição tem como objetivo fornecer refeições com qualidade higiênico-sanitárias, promover a nutrição e satisfazer o cliente. Para isso, o nutricionista responsável por uma UPR deve realizar um planejamento competente, ao conhecer os processos e principalmente identificar os principais objetivos do setor em que atua. Considerando a temática evidenciada, relacione os setores presentes na coluna da esquerda aos respectivos objetivos específicos presentes na coluna da direita. Aqui foi onde eu falei para vocês que a gente tinha que se atentar por algumas coisas. Por exemplo, hospitalar, né? Qual que é a unidade? O que a gente traz no hospitalar? Fornecimento de refeições cientificamente adequadas, visando a recuperação e manutenção da saúde. Então, é hospitalar. Refeitório de indústria. Fornecimento de alimentação racional para o desempenho do trabalho e correção de prováveis distúrbios nutricionais. Escolar, fornecimento de refeições adequadas visando a adoção das estratégias de promoção de saúde e a formação de hábitos alimentares saudáveis que perdurarão na vida adulta. Comercial, fornecimento de refeições adequadas às necessidades do cliente, satisfazendo-o e fidelizando, proporcionando satisfação e prazer. E, por último, vale lembrar que uma parte da unidade 1 fala sobre a legislação para se abrir um comércio de comida, né? Ele fala das licenças que a gente precisa tirar e também que a gente precisa de uma licença sanitária que é entregue aí pela vigilância sanitária. A gente precisa de alvará de funcionamento, de cartão de CNPJ ou de microempresa, liberação do corpo de bombeiros também precisamos, e Código de Defesa do Consumidor é necessário que esteja exposto no estabelecimento. Bem, gente, é isso. Eu agradeço. Quem gostou aí, deixa o seu gostei. Marca aí um coraçãozinho. Deixa eu até arrumar esse coraçãozinho aqui, ó. Marca aí um coraçãozinho cheio de alegria para mim. Quem não gostou, deixa aí por que você não gostou. Não marca eu não gostei, não. Só escreve lá, deixa comentário. E até o próximo. Beijinho. Tchau, gente. Deixa eu achar aqui para...